Vou organizar isso aqui para não cair. Voltei, gente. Estou pretendendo que isso aqui não caia. Acho que assim tá bom. Deixa eu deixar aqui em cima do livro. Ao som de zumba. Zumba não. Vai entrando aí. Vai entrando. Tô lá no YouTube também, hein? Quem ainda não está inscrito, vai lá. Vou transmitir isso aqui no YouTube, no Instagram. Voltei com tudo, hein, galera? Olha quem tá aqui. Beijo. Beijos, lindeza. Calma que a gente vai começar. Aproveita a música. Na verdade, essa música é para fluir a energia yin, a energia feminina. Sem gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Acabou. Vamos lá. Gente, boa noite. Sumi, voltei. Tô aqui quarta-feira. Estarei aqui com vocês todas as quartas. Eu sei que eu já falei que eu ia estar todas as quartas e faltei as últimas duas, mas é porque eu estava viajando e me deu bastante preguiça de usar redes sociais nesses últimos dias. Eu não sei vocês, mas eu sinto preguiça de usar redes sociais. Eu sinto preguiça da obrigação de usar redes sociais. Não vou me adentrar neste assunto, porque isso é assunto para uma live inteira. E hoje o foco aqui vai ser o equilíbrio / desequilíbrio das energias masculinas e femininas, certo? Mas fica aí a pergunta. Vou depois deixar a enquete. De vez em quando vocês sentem preguiça das redes sociais? Ainda mais eu, que uso isso aqui para disseminar meu trabalho, a gente vê quase como uma obrigação. Que sim, tem que estar ali, senão como é que as pessoas vão saber quem eu sou, o que eu faço, como é que elas vão me contratar, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou viver, como é que eu vou... Entende? Só que eu detesto me sentir prisioneira das coisas, sabe? Eu detesto me sentir prisioneira das coisas. Eu gosto de saber que aquilo ali é uma possibilidade, que se eu quiser eu posso mudar. Enfim, tudo bem que se você for olhar, eu sei que nem tudo na vida que a gente faz é aquilo que a gente precisa e a gente nem faz, nem tudo na vida que a gente faz é aquilo que a gente quer, mas rede social e a obrigação de estar ali me complica. Mas eu sei que eu fiquei devendo mas eu sou comprometido com vocês e aí eu sinto que eu fiquei devendo uma justificativa para não estar aqui às quartas-feiras, as duas últimas, mas estou aqui. É que eu estava viajando, viajei na quarta, voltei e não fiz mais. Mas estamos aqui. E aí me faltou um pouco de inspiração também. Na segunda-feira, quem está acompanhando os stories está vendo que todo dia eu estou postando. Quem está acompanhando os stories está vendo que todo dia eu estou postando. Deixa eu deixar aqui, porque aí parece que eu fico mais ao vivo aqui e aqui. Quem está acompanhando meus stories está percebendo que todo dia eu estou postando um capítulo, uma folhinha de um livro. Que não está aqui, eu não vou levantar para pegar agora, não. É um livro, Despertar do Amanhã. Pedro Coelho fez a gentileza de comprar esse livro por R$10 no dia que a gente estava voltando na rodoviária do Rio de Janeiro. Eu acho que ele também não dava nada por esse livro, só que o livro é ótimo, gente. E aí, na segunda-feira, mais ou menos, o trecho falava sobre a epidemia do uso de drogas na sociedade atual, problema que virou o uso de drogas, quanta gente viciada em crack, especialmente, jogada na rua. Se der tempo, eu até conto uma história que aconteceu hoje comigo, quando eu estava saindo do trabalho, meu novo trabalho, que agora eu estou trabalhando na parte de qualidade de vida do servidor no governo, estou muito feliz, outro dia eu conto sobre isso, e mostro os projetos aqui. Mas, assim, o trecho do livro, do dia da segunda-feira, que eu acho que foi dia 1º, falava que
um dos principais causadores, isso energeticamente falando, tá, gente? Vamos considerar aqui que um dos principais fatores para esse excessivo uso de drogas, essa epidemia, seria o desequilíbrio entre as energias masculina e feminina. O yin e o yang. Yin, energia feminina, yang, energia masculina. E que esse desequilíbrio, as pessoas buscavam, né, compensar usando drogas. Ou para ativar o lado mais masculino, ou para ativar o lado mais feminino. Eu nunca usei drogas, então não sei dizer o que ativa o quê. Tenho para mim que talvez cocaína ative mais o lado masculino, porque você fica mais ligado, e a maconha ative o lado mais feminino, porque você fica mais tranquilo. Isso me fez lembrar do meu processo de reequilíbrio das minhas energias. Porque se for parar, Betânia diz que discorda. Tudo bem, diz aí, Betânia, por que você discorda? Abre um parênteses. Eu não quero entrar no mérito, a gente está falando aqui de energia. Não vou entrar no mérito de falta de limite, falta de amor, desemprego, desestrutura, enfim, tudo que leva as pessoas a usarem drogas. Não vou entrar nesse mérito. Até porque, se você for olhar lá no início da questão, as coisas meio que estão ligadas à energia, dentro daquilo que eu acredito. Mas, Betânia, conta aí qual é seu ponto de vista, que dando aqui a gente lê. Oi, Gabi! Gente, conheci Gabriela no workshop de constelação. É muito legal quando eu conheço vocês que me acompanham aqui. Inclusive, foi o Johnny arrasou naquele workshop, né, Gabi? Eu quero ver se dá para fazer esse link também com a questão da constelação. Mas vamos lá. Essa questão do desequilíbrio da energia masculina e feminina, eu vou relatar o que aconteceu comigo. O meu processo de busca de reequilíbrio das energias masculina e feminina. Eu nem sabia que minhas energias estavam desequilibradas, o yin e o yang. Provavelmente a de vocês está também. Porque, que bom, amor. É porque eu estava de férias, eu tirei 60 dias de férias, eu voltei renovada. Não é mesmo? Voltei renovada. Gente, provavelmente... sim, tudo bem. Vamos lá. Mas você vai ver que energia é o início de tudo. É uma coisa profunda. O mundo está em desequilíbrio, eu acho que dá para dizer. Pouca gente está integrada no sentido de estar... Nossa, que calor, deixa eu ligar meu ventinho aqui. Peraí, que esse quarto não tem ar-condicionado, a gente liga o ventinho. O mundo, se fizer muito barulho, vocês avisam. Dificilmente, eu acho, existe uma pessoa que está 100% equilibrada, 50% a 50%. O mundo em que a gente vive, esse planeta aqui, esse ventinho é muito legal, esse planeta aqui, ele tende para o Yang, é um mundo de energia masculina. Esse mundo que a gente vive é um mundo de energia masculina, energia Yang. Para a gente sobreviver bem nesse mundo, para a gente se adequar a esse mundo, para a gente se adaptar a esse mundo, a gente precisa desenvolver a nossa energia Yang, senão a gente é engolido. E aí, o que acontece? Tantos homens já vieram nesse processo de repressão da energia feminina, desde que o mundo é mundo que a gente aqui conhece. A energia feminina, ela é reprimida pelos homens, você não pode mostrar sensibilidade, você não pode ter contato com as suas emoções, você não sabe do que se trata a sua intuição, você não é mais tão receptivo e acolhedor, homem, desde que o mundo é mundo. E as mulheres, para tentarem ocupar um espaço que foi roubado ao longo de séculos, foram buscando o quê? As mulheres, nós mulheres, eu, Suelen, a gente foi buscando se
se adequar ao que o mundo espera de nós. Então, se é preciso ser mais yang, vamos lá, ser mais yang. Lembrando que não tem nada a ver com sexualidade e com gênero, as energias. Todo mundo tem as duas energias dentro de si, todo mundo tende mais para uma do que para outra, e o ideal da nossa vida, da nossa existência, da nossa evolução, é chegar num equilíbrio. Então, nós mulheres, o que a gente vai fazendo? Pô, eu preciso desenvolver mais esse lado agressivo, assertivo, de liderança, de comando. E aí a gente foi esquecendo como usar a nossa intuição. Não todo mundo, mas muitas mulheres. Aí e eu me coloco nesse processo. Ser sensível, acolhedora, sentimental, emotiva, me faz mal, me faz sofrer, me coloca numa posição de vulnerabilidade, as pessoas abusam de mim. Então, eu vou me fechar numa casca e vou começar a ser mais agressiva, mais assertiva, a botar o pau na mesa, como o povo fala, e vou me desequilibrando. Então, no início do ano, eu senti bastante vontade de fazer terapias diferentes, que não fossem as terapias convencionais que eu estava acostumada. Terapia cognitiva, enfim. Eu comecei a ter vontade de fazer terapias diferentes. Aí eu fui no Marzen, aqui em Vila Velha, me consultei com a Lise, maravilhosa, fiz uma avaliação por meio da medicina chinesa. Minha língua tá bonita, né? Olha, minha língua tá bonita. Por que eu tô falando disso? Porque eu mostrei minha língua para ela fazer essa avaliação. Ela avalia, dentro da medicina chinesa, a nossa língua. Gente do YouTube, olha como minha língua tá até bonitinha. Aí a gente mostra a língua e pelos pontos, gente, oriental é foda, né? Aí a gente mostra a língua e aí as pessoas, ela vai avaliando os pontinhos ali que estão mexidos, que estão comidos, se está mais vermelho, menos vermelho, mais branco, com saburra, sem saburra. Que legal, Rafael. Enfim, e aí ela vai falando quais partes do nosso corpo que estão afetadas, quais são os órgãos que estão afetados, o que cada órgão significa. Então, vou dar um exemplo. Eu não sei se é verdade, assim, não sei se é isso. Mas digamos que a pontinha da língua esteja mais peladinha, mais branquinha. Aí ela fala assim, Suelen, a ponta da língua tem a ver com o fígado. E o fígado tem a ver com a raiva. Eu não estou falando que é certo isso, as conexões, mas é mais ou menos por aí. Aí, a ponta da língua, desse jeito, tem a ver com o fígado, e o fígado tem a ver com tal emoção. E aí você associa e fala, nossa, realmente, eu tenho sentido raiva ultimamente. Aí ela trata isso com acupuntura. E aí eu fui fazendo tratamento, Ferdinando tá aqui? Não. E aí eu fui fazendo tratamento de acupuntura e reiki. E nisso, os terapeutas que eu ia procurando, eles iam todos me dizendo. E aí eu fui para Chapada dos Veadeiros 3 vezes esse ano. Então, todo lugar que eu ia procurando terapias alternativas. Floral, reiki, uma terapia lá com som, com os instrumentos aborígenes, enfim. Eu ia me jogando Theta Healing, barras de Axis. Eu fui me jogando nesses primeiros 6 meses. Então, minha vida fez assim, deu uma reviravolta. E todos eles batiam na tecla de que eu tinha uma mente muito agitada, o que não é nenhuma novidade, não é, para a minha pessoa não é novidade, mas eu acho incrível como uma pessoa aplicando o reiki, ela fica sabendo disso, que a minha mente é muito agitada, muito racional, e que a minha energia estava desequilibrada para o yang, é muito yang. É uma mente muito com a energia masculina. Assertiva, de querer resolutiva. E a gente, eu aqui trabalhando com inteligência emocional, com equilíbrio emocional, como é que pode, né? Falei, mas gente, eu não estou o tempo inteiro prestando atenção em mim. O que é que acontece? Na verdade, aí entra o mapa astral, que a gente faz mapa astral também. Eu sou Libra, racional, cabeça, mente, cabeção. No entanto, eu tenho ascendente a lua em câncer, que é sentimento puro. E esse excesso de sentimento traz uma flutuação no humor. Então, assim, eu vou falar
Se é o signo, eu acredito que é. Você que não acredita que é o signo, tá tudo bem. Mas eu me conheço. E eu sei que o meu humor flutua, que eu tenho empatia com as pessoas. Então, eu tendo a sofrer por conta das pessoas. E aí, ao longo da minha vida, eu fui criando armaduras para eu me proteger. E as armaduras que eu criei foi deixando esse lado feminino mais vulnerável, mais acolhedor, mais fofinho, mais compreensivo, mais intuitivo de lado e colocando a minha mente para funcionar. Porque a mente é o lugar no mundo, o cérebro, o racional. A gente vive no mundo da razão. Gente, eu trabalho com isso. A grande maioria das pessoas com quem eu lido, você sabe qual é a grande dificuldade delas? Eu acho engraçado quando eu encontro uma mulher que tem o mesmo perfil que eu e a gente se identifica. Mas a grande maioria das mulheres que eu trabalho, com quem eu trabalho, a questão delas é como lidar com excesso de emoção, digamos assim. Eu sou muito emotiva e aí eu sofro, e aí eu me envolvo, e aí eu não consigo dizer não, e aí eu não sei me impor, que é uma coisa que eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho facilidade de ser firme, só que a minha firmeza, muitas vezes, ela exagera, ela extrapola. Dá a impressão que eu estou sendo agressiva e às vezes eu estou no modo de falar. Não mais, eu já aprendi a equilibrar isso, mas sabe, aquela pessoa, a assertiva, a que fala, a que dá esporro, a que joga, aperta e joga na cara. E aí eu fui percebendo da onde que estava vindo esse desequilíbrio e fui buscando equilibrar de novo. Como que faz? Perguntei isso algumas vezes para os meus terapeutas. Do tipo, pelo amor de Deus, eu sou assim, eu penso demais, eu não consigo deixar de ser assim. Foi assim que eu sobrevivi, foi assim que eu cheguei até aqui. De repente eu vou olhar, pensar assim, nossa, estou fazendo tudo errado? E não, o autoconhecimento é isso. Autoconhecimento tem processos. Tem, eu diria, aquela ignorância inconsciente, que é quando eu simplesmente nem estava sabendo do que se tratava energias yin e yang, ok? Autoconhecimento, inconsciente, ignorante, digamos assim. Eu era inconsciente da minha ignorância, ou eu era ignorante a respeito da minha inconsciência em relação ao desequilíbrio energético que estava rolando comigo. Aí, com os processos de autoconhecimento, com as terapias, com a minha autoobservação, eu fui percebendo que, realmente, com esse feedback, está desequilibrado. Eu pus uma pá de terra ali em cima da intuição, eu dei uma segurada no meu lado sentimental, exatamente, eu dei uma segurada no meu lado sentimental, e o que eu estou fazendo? Eu estou focando muito na mente, eu estou querendo achar todas as respostas para a minha vida com a cabeça, eu estou querendo controlar tudo, e não é assim que funciona. Eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, alcançar os resultados que eu quero alcançar, eu não vou conseguir viver plenamente, chegar no equilíbrio desse jeito. Aí se tornou uma consciência da minha ignorância, uma ignorância consciente. Antes era uma ignorância inconsciente. Eu nem sabia que eu estava com esses problemas aí. Depois eu percebi que agora eu sei do que se trata. Então eu estou consciente. Eu estou consciente do que está rolando comigo. Só que aí vem o terceiro estágio, que é o de você se julgar. Que é, putz, então eu estou fazendo tudo errado? Então isso é ruim? Que é o que acontece quando a gente começa a encontrar as nossas sombras. Gente, se as nossas sombras, se a gente não julgasse as nossas sombras como algo muito ruim, se a gente não julgasse as nossas sombras como algo feio, como algo que não é para existir, a gente não ia se escondê-las tanto lá dentro e fugir do autoconhecimento do jeito que a gente foge.
o que a gente precisa é trabalhar essa autoaceitação. Então, assim, eu estou compartilhando isso para vocês verem que isso é um processo e que até a gente que trabalha com isso e que estuda isso há quase 2 décadas passa. E eu vou te dizer, é um processo que eu vou passar provavelmente até morrer, assim, de verdade, porque é um processo. Então, aí veio a terceira fase, que foi assim, caramba, quer dizer então que eu estou fazendo tudo errado? Meu Deus, eu não quero mais ser assim, eu não quero ficar pensando tanto, eu não quero. E aí você quer rechaçar aquilo que você tem. Não é por aí. Aí vem a autoaceitação, de fato. Por que é que eu sou assim? O que aconteceu comigo que eu desenvolvi isso? Como que isso me ajudou? E aí, gente, diante da minha história de vida, ficou claro, evidente, que foi maravilhoso, que foi um presente dos céus, do universo, de Deus, enfim, foi um presente eu ter essa mente tão racional, eu ter essa mente lógica, eu ter essa mente sagaz, perspicaz. E não tenho modéstia, não, porque eu tenho mesmo, eu sempre tive, desde criança. Eu nasci com isso, graças a Deus, é um presentinho. Por quê? Porque quando o bicho estava pegando, eu não era aquela pessoa que se jogava e se entregava. Porque eu nunca me entreguei às dificuldades da vida. Porque eu sempre, racionalmente, via um caminho do tipo, beleza, tá merda aqui, tá ruim aqui, como é que sai? E aí eu ia buscando, ia buscando. Então, eu não dava tempo das minhas emoções me engolirem. Eu não dava tempo para minhas emoções me engolirem. Quando, em muitos momentos, elas queriam me engolir. Quando, em muitos momentos, eu podia ficar inerte, entregue a elas, sem força. A minha mente me deu forças. Por muitos momentos, ela me protegeu. O medo, inclusive, por muitos momentos, foi o único que me protegeu. O ego, inclusive, por muitos momentos, foi o único que me protegeu. Daí a grande dificuldade também da gente se desfazer do nosso ego, da gente se desfazer do nosso medo, da gente se desfazer daquele processo, daquele modus operandi que a gente veio ao longo da vida. Porque a gente olha para o lado bom e não quer mais olhar para aquilo que a gente está perdendo. Só que hoje não existe o que vale mais, a gente precisa integrar. E o final feliz é justamente esse, tá, Radical? Hoje, com 35 anos, com a consciência que eu tenho, com o nível, quando eu falo com a consciência que eu tenho e com o nível de consciência que eu tenho, eu não estou dizendo, tipo, nossa, como eu tenho muita consciência. Não, eu estou dizendo para o meu nível de consciência que eu cheguei, que é diferente do que eu tinha ontem, que é melhor do que eu tinha 10 anos atrás, para o meu nível de consciência, não cabe mais eu seguir esse caminho da ignorância inconsciente. Porque uma vez que você vê, não tem mais como desver. Então, enquanto você está inconsciente da sua ignorância, beleza, você vai viver sua vida e tá tudo certo. Quer ver um exemplo esdrúxulo? Mas vamos lá. Você foi na balada, conheceu um carinha gatinho, beijou, foi para casa, dormiu, acordou, tá saindo com esse carinha e não tem consciência, não tem informação de que este cara é casado e pai de 5 filhos. Nesse momento, você não tem responsabilidade sobre isso. Ele sozinho que tem. Você não tem consciência. A partir do momento em que você descobre, aí você se torna responsável, você se torna cúmplice desse acontecimento. Não estou fazendo juízo de valor, mas entende? Você se torna responsável por um fato. Você não tem consciência que de um colega de trabalho está roubando a firma. Tá tudo certo. Você tomou consciência, você já se torna responsável. O que você vai fazer com isso? Problema seu. Esperamos sempre que tome a melhor atitude. Então, é a mesma coisa. Eu não tinha consciência desse desequilíbrio e durante muito tempo na minha vida, eu inclusive tive muito orgulho
Eu me vangloriava de ter essa mente, porque eu olhava, estava todo mundo se lascando, todo mundo cagado, porque não pensa, a pessoa não pensa. Eu falava assim, meu Deus do céu, vamos pôr a cabeça para funcionar. E eu era a única pessoa ali do grupo com a cabeça funcionando direitinho. Ou seja, eu me sentia muito orgulhosa desse jeito, feliz, assim, nossa, que orgulho disso. Só que chegou um momento em que eu comecei a perceber que, beleza, me ajudou, fez sentido. Só que, o que eu estou perdendo por estar agindo assim? Porque se está em desequilíbrio, você está deixando de desenvolver um outro lado. E se você deixa de desenvolver um outro lado, alguma coisa você está perdendo aí no caminho. Então, eu estava perdendo o contato com a minha intuição. Eu estava perdendo o contato com as minhas emoções mais vulneráveis. Uma coisa que não faz sentido algum para mim. Visto que eu sou a primeira a dizer que a gente não pode reprimir nossas emoções. Como é que eu estou fazendo um negócio desse? Só que eu não estava consciente. Na verdade, aceitei então as minhas sombras e simplesmente comecei a trabalhar a mim mesma no sentido de tipo, ok, minha cabeça é ótima, ela me dá vários insights e várias dicas maneiras, mas está na hora de eu deixar o meu lado intuitivo falar comigo. Está na hora de eu deixar a minha conexão com o espiritual, que é muito forte, falar comigo. Está na hora de eu realmente ouvir os meus sentimentos. Por quê? Olha que louco. Eu já sei identificar se eu estou sentindo raiva, medo, tristeza, só observando o meu corpo. E isso é uma das coisas que eu mais ensino, porque as pessoas não têm facilidade para isso. As pessoas têm dificuldade para fazer isso. E eu saco na hora de tipo, palpitação no estômago, palpitação do coração, aperto no estômago, dor não sei aonde, tá querendo me dizer alguma coisa. Ó, a mente racional funcionando. Então, eu sou uma pessoa muito ligada nisso. E foi a minha mente racional e a minha energia masculina, yang, assertiva, determinada, que me ajudou a conquistar. Só que a partir daí, o que eu faço? A resposta. Nem sempre a resposta vai vir com cálculos matemáticos, como eu gostaria. Porque é assim que a minha mente funciona, né? Obrigada, vida feliz, porque é assim que minha mente funciona. Tipo, beleza, meu estômago tá doendo. Olha a mente da Suelen. Meu estômago apertado, com o coração palpitando, com a mão suada, com a bochecha vermelha, significa vergonha. Vergonha por causa disso. Então, o que a minha mente vai fazer para resolver? Vai fazer isso. Racional, cabeção, o tempo inteiro. Só que cadê aquela parte da intuição para sentir a vergonha de verdade, para sentir de onde que aquilo veio, para sentir qual é a resposta, qual é a solução, qual é a forma de lidar. E eu me abri para isso. E é incrível como não existe. Um Curso em Milagres é um livro que eu estudo, e ele diz que não existe ordem de dificuldade de milagre. Não existe milagrão e milagrinho. Não existe um milagre mais difícil que o outro. Um milagre, tipo, eu estou precisando de R$ 50 hoje e eu estou precisando me curar do câncer. Tudo é milagre e tudo é igual. Não tem ordem de dificuldade para milagre. E não tem ordem de tempo cronológico. Suene, eu sempre fui cagada a vida inteira. E aí, se eu resolver olhar agora para mim, você tá fazendo isso aí, já tem mais de 15 anos. Eu vou ter que ficar 15 anos nessa até eu chegar onde você chegou? Claro que não! Obrigada, Betânia. Claro que não! Às vezes, chuchuzinho, você vai começar a ler um livro hoje e vai ter um insight, um despertar e um milagre vai acontecer na sua vida que não aconteceu na minha e talvez nunca aconteça. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que
nesse processo de 6 meses, eu vivi, tipo, 60 anos. Porque foi, tipo, isso pra mim. Caraca, em 6 meses, eu dei um salto quântico, eu posso dizer assim. Eu ficava vendo o Hélio Couto falar de salto quântico, imaginando o que seria isso. Eu posso dizer praticamente que eu devo ter dado um salto quântico aí nesses 6 meses. Porque a minha mente fez assim, expandiu de um jeito que hoje, gente, é muito natural. É natural, óbvio que tem muita coisa pela frente. Eu gosto de compartilhar, que eu fico empolgada. Mas assim, estou precisando de uma resposta, é hora de eu aquietar a mente e ir lá meditar. É hora de eu aquietar a mente e ir lá rezar. É hora de eu aquietar a mente e ir lá tomar um banho no escuro, ouvindo uma musiquinha com velas. As respostas vêm. E isso tem a ver com fé, isso tem a ver com confiança, isso tem a ver com a fé mesmo de que o universo vai te dar as respostas que você precisa na hora que você precisa. Sueli, sobre energia yin e yang, etc., fala mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu só explicar aqui para vocês mais ou menos, só para vocês estudarem depois. Energia yin, feminina, tem a ver com cooperação, tem a ver com dar, com conectar, com ser, com cuidar, com qualidade de vida, com a intuição, com a empatia, com o pensamento não linear, com lidar com ambivalência, com conservação, com interdependência, com confiança mútua, com fé no futuro. A energia yang masculina tem a ver com competição, com acumulação, com concentração, com ter e fazer. A gente é muito no mundo ter e fazer. E lembrando que um não é ruim, tá? O que a gente precisa é equilibrar isso, com aumentar a performance, experiência, racional, analítico, lógico, linear, busca da certeza, tecnologia, independência, autoridade, planejamento, causa e efeito. Então, viu quanta coisa boa? Só que o mundo busca só um lado. E não é à toa que o mundo está aí maluco, que as pessoas estão cada vez mais adoecidas, se jogando nas drogas, se suicidando, morrendo de ansiedade, depressão, porque tem um desequilíbrio muito grande. Tem um desequilíbrio muito grande e a nossa sociedade ocidental, especialmente, simplesmente não trata desse tipo de assunto. Então, é importantíssimo que a gente se ligue e comece a se abrir mais. E que a energia feminina comece a fluir. Garotos, quando a gente fala de inteligência emocional e de sentir as próprias emoções e de saber avaliar e lidar com as próprias emoções, isso é pura energia yin, é pura energia yang para vocês homens, que não podem chorar, que não tinham permissão para chorar, que são julgados porque são mulherzinha, sabe? Mas você tá aí ainda, amor? Falando ou voltou agora? Entende? Homens precisam se dar essa possibilidade de se conectar. Você chora. Os homens precisam, é porque a gente é invertido aqui, né? No caso, o casal é invertido aqui, gente. É engraçado isso. Eu sou mais yang e o Pedro é mais yin. E isso é importante, inclusive, nos relacionamentos, porque a gente aprende muito com o outro. Na verdade, a gente acaba atraindo para a nossa vida o oposto, justamente para a gente aprender a equilibrar e integrar. E é importante que os dois façam isso, porque se só um começa a equilibrar e o outro não, destoa, dá um desentendimento e às vezes até um afastamento. Então é importante que os dois estejam sempre buscando esse equilíbrio. E aí um vai puxando o outro, aí na hora que um desanima, o outro vai e puxa também. Puxando no sentido, não, às vezes literal, mas não necessariamente literal. Energia, né? Energia conecta. Só para fazer um adendo, esse fim de semana eu participei de um workshop de constelação, junto Gabi Baroni, minha parenta, que não é parenta, estava lá. E a constelação familiar, ela fala do sistema, ela fala, Ferdinho tá ali,
fala de como as pessoas estão conectadas, do campo vibracional dentro da família, das energias dos nossos antepassados que chegam até nós. E tem a ver com inteligência emocional e tem a ver com a energia yin yang, energia feminina e masculina. Geralmente, esses desequilíbrios, eles já começam dentro de casa. Eles já começam dentro da família. Quando a gente vai ocupando espaços que não são nossos, funções que não são nossas. Então, os pais, às vezes, os pais não exercem o papel de pais. A Marcela Leal, do Escola da Liberdade, minha amiga, que eu estou sempre divulgando, porque o trabalho dela é fantástico e me ajudou muito, continua me ajudando, então eu recomendo. Ela fez um post hoje mostrando uma criança cheia de coisas, cheia de presentes e desesperada, e a mãe perguntando: eu não sei mais o que você quer. E aí a criança diz: eu quero um não. Moral da história é, às vezes, um não é prova de amor. Então, às vezes, os pais têm dificuldades de assumir o papel de pai, aí o filho acaba assumindo um lugar que não era o lugar que ele tinha que assumir, uma responsabilidade que não era dele. Tudo isso desagrega, desequilibra as energias. Eu tô com agonia com o meu cabelo, né? Nossa, que saco ficar mexendo nesse cabelo. Que ótimo ficar mexendo no cabelo. Meu cabelo tá ótimo, meu cabelo tá lindo. Isso causa um desequilíbrio e meio que foi o que aconteceu comigo. Por conta da minha história, eu me vi ali no papel de xerifona, de general, a que sabe tudo, a que toma a liderança das coisas. Acabei ocupando um espaço que não era meu, e aí você acaba sentindo na sua vida, você acaba sentindo nos seus relacionamentos, você acaba sentindo esse efeito no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida financeira. Então, o desequilíbrio na nossa vida, de forma geral, ele traz prejuízos. Tá tudo conectado. Eu não consigo falar de uma coisa especificamente, porque eu sou a bruxinha, né? Já tentei de tudo, não posso ver uma terapia diferente que eu gosto. Atualmente estou nos florais. Mas, assim, já fui psicólogo, behaviorismo, cognitivo comportamental, psicologia positiva, já fiz coaching, isso tudo como paciente, tá? Coaching, reiki, floral, theta healing, acupuntura, massagem, enfim, tudo. A questão é que a gente precisa se conhecer. Moral da história? Se conheça. Ah, Sueli, será que está desequilibrado? Provavelmente está. Sabe por quê? Que está todo mundo desequilibrado. Então, entenda o que é que está desequilibrado e vá buscando se reconectar com você mesmo. Vai olhando qual parte da sua vida que não está muito legal, o que é que você não está muito satisfeito. Faz aquela roda da vida básica. Tem um monte de gente aí na internet ensinando a fazer de graça. Faz aquela roda da vida, vê quais áreas da sua vida que não estão equilibradas. Outra coisa que eu descobri, por exemplo, na minha vida, que não está equilibrado, não estava equilibrado, porque eu estava focando a maior parte das minhas horas no meu trabalho e relacionamento. E aí fica sobrecarregado, as duas coisas ficam sobrecarregadas. Cadê a outra parte? Cadê a saúde? Cadê a atividade física? Cadê a diversão? Cadê os amigos? Não dá para viver só de uma coisa. Existem momentos em que a gente precisa se conectar mais, se dedicar mais a algumas coisas, mas é importante a gente estar sempre voltando, buscando o equilíbrio. E para quem tem interesse, eu indico que vocês sigam o meu amigo Johnny Dias, que faz um trabalho muito fantástico de constelação familiar, constelação sistêmica. Não precisa ser só com questões familiares, pode ser com questão de trabalho, por exemplo, vida financeira. E tem tudo a ver com essa questão do buscar o equilíbrio, descobrir como é que você está enxergando as suas relações,
E como que isso está te desequilibrando as suas energias e te impedindo de alcançar os resultados que você está querendo. Eu indico para que vocês conheçam. Em breve, o universo contribuindo, eu vou me matricular para eu fazer essa formação, que dura aí mais de um ano, para no futuro eu também virar consteladora. Enquanto isso, tá aí o Johnny ajudando, contribuindo. Ele não me pagou para fazer a propaganda, eu estou fazendo porque eu realmente fui no workshop dele, eu já fiz constelação com outras pessoas, mas eu fui no workshop dele, a Gabi foi também, e foi bem incrível e bem poderoso. E tem tudo a ver com isso que eu estou falando, com os desequilíbrios das energias, as crenças e a dificuldade e os bloqueios da gente alcançar os nossos resultados, os nossos sonhos, os nossos desejos. E para quem perguntou se, final de contas, né, o que é melhor, o que vale mais, a razão e a emoção. Não é à toa que a gente tem as duas coisas. A gente não ganhou essas duas ferramentas poderosas à toa. A gente não ganhou essas duas ferramentas poderosas à toa. Eu acredito no Espírito Santo, você não precisa acreditar, você pode acreditar apenas na ciência, no universo, mas enfim. A gente não ganhou intuição e razão à toa, emoção à toa. As emoções são mecanismos biológicos que foram se desenvolvendo durante milhares de anos para cuidar da nossa sobrevivência. Intuição nada mais é que uma comunicação muito rápida e inteligente das nossas emoções com o nosso cérebro, com a nossa razão, para dar respostas para a gente antes da gente conseguir raciocinar e formatar uma historinha. Então a gente precisa ouvir mais a voz do coração. A gente precisa ouvir mais o que o nosso corpo está dizendo. E a gente só consegue ouvir essa resposta quando a gente cala a boca da cabeça. Quando a gente fala assim, cabeça, dá um tempo. Cala a boca, minha filha. Tá querendo me deixar louca? Ego, meu querido. Silêncio, menino malcriado. Porque é isso que o ego é. Um garoto malcriado, tagarela para caralho, que fica falando no nosso ouvido e criando um monte de histórias. Mas se isso, mas se aquilo. Outra coisa importantíssima, que tem tudo a ver com energia. Aprender a domar esse ego, porque aonde tem ego dá merda. Então, recomendo meditações, orações, autoconhecimento e tudo mais que vocês puderem fazer para se conectarem com vocês mesmos. Tá bom? Vou deixar essa live salva. Além de deixar essa live salva, queridos do YouTube, sejam bem-vindos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no meu canal. Se você gostou desta live, ficou 43 minutos daqui comigo, curte. E se você está aqui no Instagram e ainda não está inscrito lá no meu canal Neurodicas, reciprocidade, tem reciprocidade. Eu fico aqui 40 minutos com vocês, vocês vão lá e se inscrevem no meu canal do Neurodicas. Por gentileza. Porque eu tenho 600 seguidores, eu acho que eu mereço mais. Tá bom? Um beijo, gente. Vai ficar salvo aqui. E quem quiser ver de novo, quem quiser compartilhar, tá lá no YouTube. Beijão. Beijo, Fefe.